um estudo sobre o real impacto financeiro da revisão da vida toda foi anexado ao processo que corre no STF. Neste vídeo aqui, pessoal, eu vou analisar este estudo, vou dar a minha opinião sobre os números e eu já deixo a pergunta aí para você. Você concorda com os números que você vai ver aqui neste vídeo? Eles estão mais condizentes com a realidade? Ou ainda é possível, né, que tenha alguém que acredite nas mentiras, nos números astronômicos que o INSS traz a todo instante no processo da revisão da vida toda? Olha só, pessoal, vocês já estão vendo aí na tela que Dona Rosemira de Souza Lopes, né, que é advogada, ela anexou esse estudo na qualidade de representante e administradora do grupo no Facebook GAA, Grupo de Apoio aos Aposentados. Vamos dar uma olhadinha? Pronto. Aqui, pessoal, o anexo 2, temos aqui o estudo, certo? O presente estudo se baseia em dados oficiais e mostra que, em razão da decadência, há uma diminuição substancial tanto do número de aposentados com direito à revisão, como também do valor médio do reajuste dos benefícios. Conforme a nossa base de conhecimento e baseado em nossos estudos, verificamos que há dois grupos distintos de aposentados com direito à revisão do benefício. Em um grupo minoritário, estão alguns milhares de aposentados que possuem direito a um reajuste significativo, enquanto que no outro grupo majoritário, muitos milhares de aposentados têm direito a um reajuste de benefício bem modesto. Primeira constatação, pessoal, o que ela trouxe aqui reflete no que realmente acontece nos cálculos da revisão da vida toda? Sim. Eu tenho clientes que possuem reajustes bem modestos. Aumento de R$ 100 no valor mensal. Já outros clientes, principalmente os que se aposentaram por idade, que estavam ali recebendo um salário mínimo, quando a gente faz os cálculos aqui no escritório, o valor chega ao teto, né? Salta de um salário mínimo para o teto. Então existem, de fato, dois grupos bem diferentes. E é óbvio, né, que a maior parte, não vai receber um aumento substancial, não vai saltar de um salário mínimo para o teto, como bem colocou aqui, certo, dona Rosemília, neste estudo. Contudo, o fato mais concreto e contundente é a informação pública disponibilizada pelo painel de estatísticas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, com dados atualizados até 31 de outubro de 2023, portanto, é o que há de mais recente, em termos de estatística, de que há apenas 61.411 ações ajuizadas em todo o país, de modo que confirma claramente que é uma minoria que solicita o seu justo direito da correção do seu benefício, configurando, por óbvio, uma ação totalmente de exceção no universo dos aposentados. E olha só, pessoal, existem vários estudos, certo? Um deles diz que aproximadamente 4 milhões de aposentados preencheriam os dois requisitos. Quais são os dois requisitos? Terem contribuições anteriores a julho de 1994 e terem recebido o benefício, o primeiro salário de benefício há menos de 10 anos. Total de 4 milhões. Só que, destes 4 milhões, aproximadamente 2 milhões e meio teriam algum benefício, algum acréscimo no valor da aposentadoria mensalmente. Agora observem que de 2 milhões e meio de aposentados, nós temos 61.411 ações. De 2 milhões e meio, 61.411. É um número ridiculamente baixo. Tudo aqui, ok. E olha só, aqui no estudo, pessoal, nós temos o primeiro gráfico com a quantidade de aposentados com ações ajuizadas em todo o país. E a distribuição por assunto, pessoal, olha só. Primeiro lugar, auxílio por incapacidade temporária. O famoso auxílio-doença, 661 mil. Depois, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por incapacidade, aposentadorias rurais, averbação, cômputo e conversão. Pessoal, aqui é o seguinte. Por exemplo, quem venceu aí uma sentença trabalhista, né, quer fazer o reconhecimento, né, para computar ou um tempo que foi reconhecido pela Justiça do Trabalho, ou também um acréscimo salarial. Né? Existem ações revisionais exclusivamente. Né? Quem venceu uma sentença trabalhista tem o direito de buscar esta revisão. Aposentadoria especial, concessão de aposentadoria, pensão por morte, salário maternidade, urbano, restabelecimento, RMI, renda mensal inicial,
parcelas de benefícios não pagas, enfim, pessoal. E olha só, onde que a revisão da vida toda está? 61.411. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18º lugar que a revisão da vida toda ocupa. 61 mil ações. Os dados da tabela 1 abaixo foram obtidos do portal da Transparência da Controladoria Geral da União, CGU. Essas informações demonstram o saldo entre o orçamento destinado para a área da Previdência Social e o total de despesas. Isso daqui é muito importante. É muito importante. Sabe quem é que vai adorar este estudo aqui, que foi anexado ao processo? O Alexandre de Moraes, o Xandão. Porque eu vou gravar um vídeo aqui mostrando, né, a fala do Alexandre de Moraes em um dos julgamentos da revisão da vida toda. Você vai entender. Ele adora isso daqui, pessoal. Provavelmente ele vai imprimir isso daqui e vai estar lá, ó, na mesinha dele, no dia do julgamento. Se isso acontecer, lembre que eu falei no vídeo. Olha só. Calculando-se a média dos últimos 4 anos, 2020 a 2023, obtém-se um saldo médio anual positivo por volta de 48,94 bilhões. O que isso significa? Que a Previdência, pessoal, apesar de terem várias bocas por aí falando que a Previdência é deficitária, a Previdência dá prejuízo, a Previdência é isso, a Previdência está quebrada. É mentira. É balela. A Previdência Social, ela fecha sempre com resultados positivos, porque ela arrecada muito mais do que ela paga. Muito mais mesmo. E aí, se tiver, né, algum mentiroso de plantão aí assistindo o vídeo, que fica alardeando de que a Previdência está quebrada e tal, além de todas essas revisões da vida toda, do IRSM, do artigo 29, das revisões do teto, né, das emendas 20/98, 41/2003, nós temos também a questão da desaposentação, que muitos aposentados continuam contribuindo para o INSS, sem que as contribuições que eles estão vertendo todos os meses de forma obrigatória retornem. Então, muitos aposentados estão injetando dinheiro sem ter nenhuma contrapartida, né? E o INSS só recebendo dinheiro, né? Então, este estudo aqui, ele vai trazer uma grande realidade, uma grande verdade, que é o saldo anual positivo de 48,94 bilhões, certo? Olha só, 2020, 52,96, 21, 51,04, 22, 57,49, 2023, 34,27. E na média, 48,94. Vamos lá. O objetivo da tabela 1 é demonstrar que o custo anual da revisão da vida toda se acomoda perfeitamente dentro do saldo médio positivo anual encontrado de 48,94 bilhões. Gravem este número, eliminando desta forma qualquer preocupação por parte da União ou do INSS de uma alteração ou incremento do orçamento anual da Previdência em razão dessa demanda de revisão, uma vez que o custo anual apurado fica em torno de 266,90 milhões, o que representa menos de 0,55% do saldo médio positivo apresentado na tabela 1. Você vai entender daqui a pouco, quando nós chegarmos aqui no detalhamento do custo da revisão da vida toda. Fica comigo até o final. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like, pessoal, porque este estudo aqui é um dos mais importantes e que pode sim fazer a diferença no dia do julgamento, certo? Vamos lá. A tabela 2 abaixo faz parte da nota técnica do INSS. Ou seja, vamos utilizar agora um elemento de prova que foi o próprio INSS que anexou ao processo, que foi apresentada como prova oficial no processo. Um resultado importante demonstrado nesta tabela foi de que quanto mais antiga a concessão da aposentadoria, maior o percentual de incremento na média global do reajuste. Por exemplo, considerando somente as aposentadorias concedidas em 2009, o percentual de incremento na média salarial foi de 7,03%, passando para 6,12% para aquelas ocorridas em 2010 e assim por diante. Ou seja, pessoal, quanto mais antiga foi a concessão da aposentadoria, maior o reajuste, certo? E com o passar dos anos, quando a aposentadoria vai ficando mais recente, menor o percentual do reajuste, certo? Ou seja, os anos com percentuais de reajuste mais impactantes estão entre 2009 a 2013,
que já sofreram os efeitos da decadência. Ou seja, todos aqueles que teriam direito, teriam um acréscimo com a revisão da vida toda entre 2009 e 2013 e que já foram atingidos pela decadência, não vão entrar para a conta total a ser paga. Ou seja, as maiores aposentadorias, os maiores percentuais de reajuste em aposentadorias simplesmente não vão entrar como despesa por conta da decadência. Que estudo fantástico. Tomara que o Alexandre de Moraes ou outros ministros também, pessoal, deem uma olhada nesse estudo aqui e utilizem como prova, porque os dados estão bem coerentes. Aqui, pessoal, nós temos um gráfico, certo? Ilustrando o que a gente acabou de destrinchar. Vamos lá. O primeiro dado tem como origem o painel de estatística do CNJ, ou seja, um estudo todo fundamentado, né? Estou falando isso por conta disso daqui. Os dados e os números estão em tais locais. Em relação à quantidade de aposentados com ações ajuizadas até 31 de outubro de 2023, de 61.411 ações em todo o país. Convém salientar que este número de ações que tramitam no país é uma fotografia atual, depois de mais de um ano do mérito julgado pelo STF. Ou seja, o STF julgou o mérito. Claro, ali foi um boom, né? Todo mundo ficou sabendo sobre a revisão da vida toda. Tivemos o acréscimo, né, de ações. E mesmo assim, não foi um acréscimo considerável. Né? Atualmente, contamos apenas com 61.411 ações, mesmo os aposentados sabendo que o mérito foi julgado. Né? A revisão da vida toda, diferentemente do que o INSS quer alardear, ela não cresce exponencialmente. Né? Na verdade, ela cresce de forma muito lenta. Mesmo saltando de 25 mil para 61 mil ações, é um número ridiculamente baixo frente aos 2 milhões e 500 mil aposentados que teriam algum acréscimo, certo? Vamos lá. Olha só que interessante aqui, o que o estudo fez. Mas mesmo assim, em nosso estudo, para não gerar algum desconforto em razão de alguma atualização por parte do CNJ do número de ações ajuizadas, ou mesmo de possíveis ações relacionadas, estamos considerando, para efeito de cálculo, o triplo do disponibilizado pelo painel de estatística do CNJ, ou seja, 184.233 ações. O que o estudo fez aqui? Olha só. O CNJ pode vir com alguma atualização, o INSS pode trazer algum número mais atualizadinho aqui, mas nós vamos pegar e para calcular o real impacto da revisão da vida toda, vamos multiplicar este número de ações por 3. Totalizando, pessoal, 184.233. Não existem 184 mil ações da revisão da vida toda, mas o estudo, né, para demonstrar a total viabilidade do pagamento da revisão da vida toda de forma integral, utilizou como parâmetro 3 vezes mais. Excelente. Em relação a outra variável importante, que é o valor médio da correção dos benefícios, apoiamo-nos na própria nota técnica do INSS, como prova oficial no processo do tema 1102, que declara em sua estatística uma média global de reajuste do benefício do aposentado em torno de 4,14%. Convertendo-se em reais, chega-se por volta de R$ 134,76, em valores de 2020. Mas com a ocorrência e os efeitos da decadência dos anos 2009 a 2013, e considerando-se apenas os anos de 2014 a 2019, encontramos uma média de reajuste do benefício por volta de 2,86%, que proporciona um valor de aumento, pessoal, de apenas R$ 92,09. Valores de 2020, e corrigindo-se para os dias atuais, chegamos a R$ 111,44, ok? Agora vamos aqui aos números destrinchados. A partir das informações preliminares e introdutórias, podemos realizar os cálculos do custo da revisão da vida toda. E, pessoal, deixa eu fazer aqui uma observação. São números aproximados, certo? Existem outras variáveis que são consideradas aqui nestes cálculos, mas, apesar de serem números aproximados, eles estão muito mais próximos da realidade do que as loucuras que o INSS traz, ok? Então, vamos lá. Cálculos. Custo mensal da correção de todos os benefícios.
184.233. Por que 184 mil, doutor? Porque o estudo aqui considerou 3 vezes mais o número de ações que nós temos ajuizadas atualmente, certo? Então, por isso, né, que o cálculo aqui está em 184 mil. Só que nós não temos 184 mil ações hoje, nós temos 61.411. Vezes o reajuste médio de R$ 111,44, aqui dá um custo mensal de R$ 20.530.000, 20,53 milhões por mês. Custo anual, considerando o 13º salário. Anualmente teríamos um custo de 266,9 milhões. Custo dos atrasados, considerando que todas as ações têm o direito a 5 anos. Então, nós pegamos aqui 184 mil ações, multiplicando pelos 5 anos, certo? Considerando aqui a prescrição, e nós teríamos, pessoal, pagando todo mundo de forma integral, 1,33 bilhão de reais, certo? 1,33 bilhão seria o custo dos atrasados, pagando todo mundo integralmente sem modulação de efeitos. Ou seja, revisão da vida toda poderá ser paga de forma integral, sem nenhum problema. Nenhum problema. Custo total da revisão da vida toda em 10 anos. Aí a gente precisa considerar o quê? O custo anual multiplicado por 10 anos, mais o pagamento dos atrasados. Nós teríamos um total de 4 bilhões de reais em 10 anos da revisão da vida toda. Responde aí para mim. A revisão da vida toda pode ser paga de forma integral, sem nenhum problema, sem nenhum impacto financeiro para o INSS, para o governo federal, sem nenhum acréscimo, sem nenhuma necessidade de tirar dinheiro de algum lugar para pagar a revisão da vida toda? Responde aí para mim. Estes números aqui apresentados no estudo são muito mais próximos da realidade ou não são? Da onde vem a loucura do INSS em falar em 500 bilhões de reais? Vamos concluir aqui, pessoal, o estudo. Convém destacar que a projeção de custo da revisão da vida toda em 10 anos não tem razão de ser, e o único sentido que nos parece que é um método utilizado para apresentar algum valor de interesse com maior grandeza e de maior impacto. E neste caso da revisão da vida toda, o mais importante a considerar é o custo anual, pois assim fica compatível com os orçamentos anuais da União e dos orçamentos anuais da própria Previdência Social. O que o estudo está dizendo aqui, pessoal? Olha só, ao invés de a gente ficar dizendo, né, de custo da revisão da vida toda daqui a 10, 20, 30 anos, 50 anos, né, trilhões de reais, a gente tem que olhar quanto que custa a revisão da vida toda mensalmente e anualmente. Está de acordo com o orçamento da União? Tá, tranquilo, então pode ser pago. Com os dados oficiais de quantidade de aposentados com direito à revisão e valor médio de reajuste, tivemos um custo mensal de reajuste dos benefícios de 20,53 milhões e um custo anual de 266,9 milhões, com o 13º salário incluso. O mais importante, reafirmamos novamente, é a definição do custo anual, pois o orçamento da Previdência Social é anual e não decenal. O INSS sempre tentando, né, colocar ali, não, vamos ver aqui em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos. Né, tudo para inflacionar, né, incrementar os números. Para efeito comparativo de valores, e apenas isso, uma nota técnica do INSS que serviu como prova oficial no processo, e convém destacar que, considerando o triplo do que é anunciado pelo painel de estatísticas do CNJ de ações ajuizadas, o custo total da revisão da vida toda, incluindo todos os atrasados, tem uma estimativa prevista de 4 bilhões de reais em uma projeção de 10 anos, totalmente pagável. O custo apresentado em 10 anos de 4 bilhões corresponde a apenas 8,62% do valor que foi apresentado no processo pela nota técnica do INSS. Excelente estudo, pessoal. Parabéns mais uma vez para a dona Rosemira de Souza Lopes e, eventualmente, todos que participaram. Eita, deixa eu tirar aqui os dados dela, pessoal. Apesar de serem públicos, né? Mas eu nem vi eles têm dados sensíveis dela, mas deixa eu deixar aqui. Então, na conclusão, né, do estudo, porque eu ainda tenho considerações aqui para fazer, certo? Deixa aqui na última página. Pronto. Então, pessoal, vocês viram aqui
que 4 bilhões de reais em 10 anos de projeção, totalmente pagável. Para vocês terem uma ideia, o fundão eleitoral, né, que eles aprovaram, está em 4,99, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui só para confirmar. Fundão eleitoral para 2024 cresce 150% e atinge 4,9 bilhões de reais. Acabei de confirmar aqui, só para vocês terem ideia. O fundão, né, que os políticos vão utilizar para as eleições de 2024 tem um custo hoje maior de 1 bilhão de reais a mais do que o pagamento da revisão da vida toda em 10 anos. Né? Prioridades. Não é mesmo? Ministros do STF, governantes do Brasil, prioridades. Prioridade é pagar o aposentado de forma integral na revisão da vida toda. Todos os reajustes, todos os atrasados devem e podem ser pagos. Há viabilidade financeira, há viabilidade econômica para que a revisão da vida toda seja paga de forma integral, sem nenhum desconto, sem nenhuma modulação de efeitos. E, pessoal, eu vou até gravar outro vídeo sobre isso, somente de emendas parlamentares. O Brasil hoje tem um custo de 53 bilhões de reais. Emendas parlamentares, 53 bilhões de reais. Fundão eleitoral, 4,9 bilhões de reais. 1 bilhão a mais do que o custo da revisão da vida toda em 10 anos. E nós estamos aqui considerando 3 vezes mais o número de ações que nós temos ajuizadas hoje. Então, na realidade, este número, né, de 4 bilhões de reais em 10 anos pode ser ali reduzido por conta do número real e oficial das ações que correm na Justiça Federal. Entenderam? Deixa aí o seu comentário se você entendeu este estudo, o que é que você achou, se você concorda, e digo mais. Olha só. Se o STF, no final do julgamento, resolver modular efeitos, permitindo que a revisão da vida toda seja feita apenas para quem entrou com a ação judicial durante o curso do julgamento, e travar ali, digamos que o STF travou, somente essas 61.411 ações vão ter direito. Ninguém mais vai ter direito? Olha aí a economia ainda maior para o INSS. Então, eu espero que com este vídeo e com este estudo aqui, pela terceira vez, parabéns, dona Rosemira, todos os aposentados aí que estão lutando de cabeça erguida, estão firmes, né? Parabéns pela luta, parabéns pelo estudo. Creio que, no mínimo, o Alexandre de Moraes vai dar uma olhadinha aí. Talvez ele cite este estudo no julgamento, né? Eu espero que sim. E eu estou muito esperançoso, pessoal, que nós vamos conseguir a vitória total com o pagamento dos atrasados de forma integral, porque nós provamos aqui, nós demonstramos que existe viabilidade financeira. Só falta o interesse do STF em concretizar a justiça e entregar o direito para os aposentados. Um abraço e até a próxima, pessoal. Fui!